Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos estudar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é uma equação que vai nos permitir descrever um sistema gasoso sem necessariamente ele ter que passar por alguma transformação. Como nós veremos, a equação de Clapeyron é uma equação de estado, ou seja, é uma equação que vai relacionar pressão, volume, temperatura e a quantidade de partículas do sistema, e isso tudo através de uma relação matemática que é simples, como veremos. Apenas para nos localizarmos historicamente, nós vimos na nossa última videoaula os estudos de Avogadro, as contribuições que ele deu para o estudo dos gases. Hoje nós vamos estudar então as contribuições de Clapeyron. Isso ocorre por volta de 1834, portanto cerca de 20 anos depois das contribuições do químico Amadeu Avogadro. O Clapeyron vai chegar a uma lei geral dos gases ideais, que é conhecida como equação de Clapeyron, ou também equação de estado. Então vamos ver aqui o que nós temos sobre os gases até agora. Por ora, o que nós sabemos fazer com os gases é analisar o que ocorre com as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura quando o gás troca de estado, ou seja, quando ele sofre uma transformação gasosa, uma mudança de estado termodinâmico. Nós temos equações que descrevem a passagem de um estado termodinâmico inicial para um estado termodinâmico final. O que está envolvido? Pressão, volume, temperatura e, dadas as contribuições do Avogadro, agora a quantidade de gás, o número de partículas. Então nós vimos que existem transformações onde a pressão pode ser constante, ou o volume, ou a temperatura. E nós vimos também que o Avogadro vai fazer um estudo onde a pressão e a temperatura permanecem constantes e ele vai avaliar a relação entre volume e número de mols. Nós não chegamos a definir a lei de Avogadro para as transformações gasosas, porque ela não é pertinente para os nossos objetivos. Hoje nós vamos usar a ideia do Avogadro, das transformações, então, onde a pressão e a temperatura irão se manter constantes. Então a questão aqui a ser respondida, ou a grande questão que se colocou e que é respondida então pelo Clapeyron é a seguinte: estando o sistema gasoso em um dado estado, haverá alguma relação matemática entre a pressão, volume, temperatura e número de mols? Ou seja, sem necessariamente fazer o gás sofrer uma transformação, é possível relacionar os valores das suas variáveis de estado, pressão, volume, temperatura e número de partículas? Então nós vamos ver que sim, nós vamos ver que existe uma relação entre pressão, volume, temperatura e quantidade de gás, e essa relação é uma relação que vale para todos os gases, por isso que ela se transforma ou é denominada uma lei do estado ou lei de estado para os gases. Então vamos começar a discussão a partir da ideia de densidade. Então veja, diferentemente dos sólidos, nós já vimos isso, e também dos líquidos, é possível produzir alterações apreciáveis no volume de um sistema gasoso. Então, numa outra videoaula, eu argumentei que é possível, por exemplo, com ar dentro de uma seringa, produzir aqui um acréscimo de pressão e fazer o volume se alterar apreciavelmente. E esse desenho aqui mostra que é possível fazer isso com os sistemas gasosos, ao passo que com sólidos e líquidos não, porque nos sistemas gasosos as partículas estão bem afastadas. Essas alterações de volume vão afetar diretamente a densidade do gás. A densidade de qualquer sistema, seja ele sólido, líquido ou gasoso, é a razão entre massa e volume. Só que para os sistemas gasosos, o volume pode ser facilmente modificado. Então nós podemos facilmente produzir alterações de densidade num sistema gasoso. A densidade depende simplesmente da massa e do volume, mais especificamente da divisão da massa pelo volume. Repito, vale para qualquer sistema no estado sólido, líquido ou gasoso, mas em especial para os estados gasosos, nós podemos facilmente modificar o volume, então nós facilmente podemos afetar a densidade de um gás. E é por aí que nós vamos abordar o tratamento de um sistema gasoso em um determinado estado termodinâmico. Então vamos lá. O que ocorre com a densidade de um gás durante uma transformação que seja isobárica e isotérmica? Ou seja, é essa transformação que é proposta pelo Avogadro. O que acontece com a densidade do gás? Nós estamos falando de uma transformação que ao mesmo tempo é isobárica e isotérmica,
então nós poderemos adicionar mais massa no sistema e, em contrapartida, nós teremos alterações de volume. E como vimos há pouco, massa e volume são duas grandezas que se relacionam por meio da densidade. Então já se conhece alguma relação entre massa e volume, que não é necessariamente para os gases, mas agora nós vamos ver que analisar essa relação para os gases vai nos levar a um resultado bastante geral. Bom, o que nós temos que podemos aplicar? Se a transformação ela é isobárica e isotérmica, então nós podemos utilizar aspectos da transformação isobárica, que é a lei de Gay-Lussac, podemos usar aspectos da transformação isotérmica, que é a lei de Boyle-Mariotti, e evidentemente, né, essa é a transformação proposta por Avogadro, então nós podemos usar aspectos da hipótese de Avogadro. Especificamente falando já quais são esses aspectos, nós vimos que o Avogadro vai permitir que se chegue a uma relação do número de mols, o que quimicamente nós vamos nos utilizar para levar em conta a quantidade de gás do sistema. Nós não costumamos considerar a massa, nós costumamos considerar o número de mols. O número de mols é mais apropriado do que a massa. Nós já vimos isso numa videoaula anterior, né? E esse fato está relacionado com a constituição das moléculas gasosas. Algumas moléculas são mais massivas, têm mais massa do que outras. E isso, evidentemente, faz com que cada sistema gasoso feito de um gás diferente acabe tendo diferença de massa. Mas quando a gente faz a consideração para o número de partículas, aí nós vemos que independe do tipo de gás, ou seja, nós conseguimos uma descrição mais geral para os gases, falando em quantidade de partículas do que em massa. Então essa relação aqui, a massa do gás dividido pela sua massa molecular ou sua massa molar, é o número de mols, e então a gente pode inverter essa expressão para isolar a massa. Por quê? Porque a massa é a grandeza que vai aparecer na relação da densidade. Então, dessa expressão, nós podemos multiplicar o número de mols pela massa molar e então obter a massa. Essa é a relação que está aqui ao lado. Vamos então agora analisar a transformação isobárica. Um dos resultados da transformação isobárica é que o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, num sistema mantido a pressão constante, se a gente dobra a temperatura, nós vemos o volume dobrar também. Quando nós comparamos a equação da densidade com essa relação aqui, nós podemos fazer uma consideração a respeito da temperatura, porque veja, a densidade é inversamente proporcional ao volume. E o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, de certa forma, nós podemos, no lugar do volume, imaginar a temperatura. Então, se a densidade é inversamente proporcional ao volume, ela também será inversamente proporcional à temperatura de um sistema gasoso. Então, esse é um resultado da relação entre densidade e temperatura que podemos inferir a partir das relações da transformação isobárica. Se fizermos a mesma análise para a transformação isotérmica, lá naquela transformação, nós encontramos que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, quando o volume aumenta, é porque a pressão diminuiu. E o contrário também é verdadeiro. Quando o volume diminui, é porque a pressão aumentou. Então, se a densidade é inversamente proporcional ao volume, como está aqui nessa equação, e a pressão também é inversamente proporcional ao volume, então nós podemos inferir que a densidade é diretamente proporcional à pressão, porque ambas, pressão e densidade, são inversamente proporcionais ao volume. Está na parte de baixo aqui da relação matemática, né? Então há uma relação de proporção direta entre a densidade e a pressão do gás. Percebe que das transformações isobárica e isotérmica, a densidade, que é uma relação massa-volume, passa a ser uma relação entre densidade e temperatura e densidade e pressão. Então nós conseguimos, para um sistema gasoso, particularizar a dependência da densidade com a temperatura e com a pressão. Aqui da hipótese de Avogadro, veja, se a massa é diretamente proporcional à massa molecular, como nós temos aqui, né? Perdão, a massa molar, como nós temos aqui, e a densidade sendo diretamente proporcional à massa, nós poderemos inferir que a densidade também será proporcional à massa molar. Veja, nós poderíamos imaginar que no lugar da massa, nós colocaríamos diretamente a massa molar. Poderíamos imaginar essa mudança. Então, a densidade também é diretamente proporcional à massa molar. Esses resultados aqui, embora possam parecer um pouco confusos, são resultados obtidos
para os gases, a relação da densidade massa por volume, quando levamos em conta as relações entre volume, pressão e temperatura e massa molar, considerando aí as transformações, os estudos empíricos a respeito dos gases até então, até esse ponto era o que se tinha. Então, quando se relaciona o estudo dos gases com a ideia de densidade, são esses os resultados que podem ser obtidos. Eu repito, vou enfatizar mais uma vez esse ponto, não é muito importante, não é extremamente importante compreender essas relações aqui. O que eu estou colocando aqui é apenas uma forma de mostrar que se pode chegar a uma equação de estado quando a gente considera a densidade do gás, porque ela pode ser relacionada à pressão e à temperatura. Juntando todos esses resultados aqui, que a densidade é inversamente proporcional à temperatura, diretamente proporcional à pressão e diretamente proporcional à massa molar, então nós teremos essa relação aqui. Percebe que ela reúne todas essas considerações, né? E aqui no lugar da densidade, a gente pode imaginar a razão de fato massa por volume. Então, se a densidade é proporcional a essas grandezas, a razão massa-volume também será. Nós podemos escrever então, passando a massa molar para cá, dividindo a massa, e passando o volume para lá, multiplicando a pressão, e ao mesmo tempo colocando a temperatura desse lado aqui da expressão. Então veja, temperatura passa para o lado de cá, volume passa para lá e massa molar passa para cá. O resultado que obtemos é esse aqui. Por que todas essas operações? Porque aqui nós vemos aparecer o número de mols, e é isso que importa para o estudo dos gases. Então, como resultado de toda essa manipulação algébrica que fizemos, nós chegamos a essa expressão aqui, que o produto do número de mols pela temperatura é proporcional ao produto da pressão pelo volume, que é uma relação muito mais simples, né? E só por uma questão digamos assim, estética ou comodidade, ou uma questão meramente visual, a gente costuma escrever que PV, o produto PV, é proporcional ao produto NT, pressão vezes volume, proporcional ao número de mols vezes a temperatura. Isso é só uma maneira mais cômoda de escrever. Então esse aqui é que é o grande resultado dos estudos ou da análise, levando em consideração a densidade e as transformações que o sistema gasoso pode sofrer. São transformações particulares, né? Então agora veja, se é verdade que o produto PV é proporcional ao produto NT, duas coisas precisam ser verificadas. Primeiro, isso vale para todos os gases? Sim, isso é verificado e constata-se experimentalmente que vale para todos os gases. Isso é um ponto muito importante, porque é uma relação, então, fundamental. Na verdade, é uma relação universal, porque vale para todos os gases. Ok, se essa proporção é verdadeira, então a divisão dessas grandezas nessa forma, produto PV dividido pelo produto NT, dá uma constante. Isso é um fato matemático. A questão é quanto vale essa constante, qual é o valor dessa constante. Para isso, a gente vai definir um estado termodinâmico padrão, ou seja, vamos eleger uma pressão, uma temperatura e uma certa quantidade de gás para verificar experimentalmente quanto vale essa constante. Escolhe-se uma ATM, que é a pressão ao nível do mar, escolhe-se 273 graus Celsius, que é a temperatura zero, né? Perdão, 273 Kelvin, que corresponde ao zero na escala Celsius, e a quantidade padrão de gás será 1 mol. Agora, um fato muito importante, quando nós pegamos um sistema gasoso e impomos a ele uma pressão de 1 atm, na temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, a quantidade de 1 mol, nós estamos impondo 3 condições, mas o volume nós não poderemos impor. O volume vai ser algo que o próprio sistema vai determinar qual vai ser. Então, o que se faz no laboratório? Nós pegamos um sistema gasoso, colocamos ele sobre essa pressão, nessa temperatura, nesta quantidade e deixamos o recipiente livre para se expandir ou se contrair de maneira que seja possível esses 3 valores para essas 3 variáveis de estado. Para se obter isso daqui, obrigatoriamente se tem um volume de 22,4 litros. Esse é o tamanho que um sistema gasoso irá ocupar se você obrigá-lo a essas condições aqui.
1 atm, 273 Kelvin e 1 mol, sendo a quantidade de partículas. Isso aqui passa a ser conhecido como CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E isso aqui passa a ser conhecido como volume molar de qualquer gás nas CNTPs, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. O que isso significa? Não importa qual gás nós peguemos, se nós os colocarmos nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, qualquer gás, irá ocupar 22,4 litros de volume. Então, isso é um resultado experimental, esse que está em vermelhinho aqui. Ó. Se nós obrigamos o sistema gasoso a essas condições, obrigatoriamente ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, veja, isso é uma coisa muito fundamental para os gases. Todos os gases têm o mesmo comportamento. Todos os gases ocupam o mesmo espaço se você submetê-los às mesmas condições de temperatura, pressão e número de partículas. Então, veja, um sistema gasoso tem algo de muito fundamental. Pois bem, quanto vale então essa constante? Vamos colocar aqui a pressão de 1 atm, o volume medido experimentalmente de 22,4 litros, o número de partículas 1 mol e a temperatura escolhida 273 Kelvin. Quando calculamos isso aqui, o resultado encontrado é 0,082 e a unidade é atm vezes litro por mol Kelvin. Esse valor então passa a ser denominado de constante universal dos gases, porque ela tem o mesmo valor para qualquer sistema gasoso, independente do tipo de gás, e ela pode ser dada em outra unidade. Eu não vou comentar muito agora sobre essa outra possibilidade para a constante universal dos gases, porque nós vamos ter que discutir numa outra oportunidade essas unidades aqui. Mas perceba que se a pressão está em atm e o volume em litro, esse é o valor que encontramos. Mas nós podemos ter também pressão em newton por metro quadrado e nós podemos ter volume em metro cúbico. Quando fazemos essas mesmas medidas em newton por metro quadrado de pressão e metro cúbico por volume, aí nós chegamos nesse valor de R, que é 8,3 newton vezes metro por mol Kelvin. Então, por hora, eu só preciso que vocês compreendam, né, entendam que nós temos vários valores possíveis para R, dependendo das unidades que nós usarmos para pressão e volume. Não há opção para a unidade de temperatura, é sempre em Kelvin. E não há opção para como se mede a quantidade de partículas, a não ser pelo número de mol. Agora, para pressão e volume, há um grande conjunto de unidades disponíveis e eu estou colocando aqui as duas principais, atm litro e newton por metro quadrado e metro cúbico para volume. Outro fato importante se ressaltar é que isso aqui é um experimento, é uma medida experimental. Nós escolhemos essas grandezas, impomos ela ao sistema, mas não somos capazes de impor o volume. Nós temos que medir qual é o volume que o sistema ocupa, estando nessa pressão, nessa temperatura e nessa quantidade. E o volume medido é 22,4 litros para qualquer gás. Bom, para fechar então a equação de estado de um gás, já que PV sobre NT é uma constante e essa constante tem um valor que pode ser determinado, então ela passa então a ser chamada de R, como foi mencionada, né? Nós podemos então dizer que PV sobre NT é igual a R, a constante universal dos gases, que tem esses dois valores conforme a unidade de pressão e volume, e portanto, né, por uma questão só de comodidade, nós vamos passar o produto NT para o lado direito da expressão e teremos PV igual a nRT. E essa aqui é a conhecida equação de Clapeyron, e o nome deriva-se ou advém do fato de ter sido esse químico quem fez o estudo que levou a essa equação. Evidentemente, há outros conhecimentos envolvidos, né? Como eu mostrei nas telas anteriores, nós precisamos ter a transformação isobárica, isotérmica, a hipótese de Avogadro, ou seja, é necessário que haja já todo um conhecimento dos gases pronto para ser trabalhado e utilizado, e o Clapeyron ele está diante de um cenário onde já se sabe bastante coisa sobre os gases, e ele vai dar então mais uma contribuição, que é a sua equação de estado, ou equação de Clapeyron, também como é conhecida. E vamos ver então uma aplicação, um uso dessa equação. Considere que um gás esteja em um recipiente de volume 1000 litros, sob pressão de 1,5 atm, a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Nessas condições,
quanto de gás está contido nesse sistema. Então percebe que nós temos um sistema que não vai sofrer nenhuma transformação. O sistema está tão somente dentro de um recipiente sob determinadas condições de temperatura, pressão e volume. Não vai ocorrer nenhuma transformação. Nós, até aqui, o que sabíamos fazer? Nós sabíamos descrever o comportamento do gás quando ele se transformava. Mas e quando ele não se transforma? É possível descrever o gás? É. A equação de Clapeyron serve para descrever um gás quando ele está num determinado estado. Então veja, temos aí uma pressão de 1 atm, já converti a temperatura em Kelvin, né, 27 graus Celsius, muito importante lembrar que só trabalhamos com a temperatura em Kelvin, e o sistema tem 1000 litros, ou o volume do sistema é 1000 litros. Pois bem, para descrever o sistema numa situação em que não ocorre transformação, a gente usa a equação de Clapeyron, e para usar essa equação a gente precisa das constantes, dos dois valores da constante universal dos gases. Claro que nós não vamos usar os dois, nós vamos usar apenas um. Como saberemos qual valor usar? O que determina qual dos valores nós vamos usar é como a pressão e o volume estão informados no problema. Se nós temos pressão em atm e volume em litros, nós vamos usar R igual a 0,082, porque é aqui que aparece atm e litro. Percebe que no outro valor aparece newton em metro, então a pressão teria que estar em newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Ou seja, newton e metro teriam que aparecer aqui na pressão e no volume, não é o que está ocorrendo. Então vamos lá. A equação de Clapeyron é PV igual a nRT, substituindo pressão 1 atm, volume 1000 litros, igual N é o número de mols, é a quantidade de gás que está no sistema, é isso que nós queremos determinar, R 0,082 e T a temperatura do sistema, que é 300 Kelvin. Agora multiplicamos 1 por 1000, e multiplicamos 0,082 por 300, os resultados encontrados estão aqui embaixo. Desse lado dá 1000 e aqui dá 24,6 e a nossa incógnita permanece aqui. Agora dividimos 1000 por 24,6 e então encontramos que naquele recipiente nós temos 40,65 mol de gás. Bom, em breve então disponibilizarei a lista de tarefas referente à equação de Clapeyron e antes disso ainda pretendo divulgar também uma videoaula com 1 ou 2 exercícios resolvidos. Até mais!